Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está sempre tudo muito bem. Continuamos animados para fazer esse vídeo semanal para vocês, que me dá muita alegria. Eu fico muito entusiasmado em fazer esse vídeo. Lembrando que o canal Livros e Ideias publica todas as sextas-feiras um vídeo novo para vocês. Pode ser uma resenha, pode ser um comentário sobre um tema interessante, de qualquer forma, sempre ligado à literatura. No começo do vídeo, eu gostaria que você já me desse aquele famoso like, ativasse o sininho de notificação para receber todas as novidades do canal, se inscreverem no canal Livros e Ideias, ainda não são inscritos, e divulgarem bastante para seus amigos em rede social. Acho que o melhor jeito de divulgar um canal como o nosso, que é um canal de acesso um pouco limitado, né, para leitores, então é muito importante que vocês divulguem esse canal para os seus amigos em redes sociais, beleza? Hoje nós não vamos apresentar uma resenha espetacular, porém nós vamos apresentar um tema que há muito tempo já me vem na cabeça, querendo falar alguma coisa para vocês sobre isso, que é a importância das primeiras páginas de uma obra literária, das primeiras páginas ou dos primeiros parágrafos. Parece um detalhe pequeno, mas isso vai decidir se você continua a ler ou larga o livro logo de cara. Então, pode ser o parágrafo inicial, pode ser as primeiras páginas. Aquele começo que às vezes a gente lê e fala, pô, eu vou começar a ler esse livro sem muito entusiasmo. Ele pode ser, se bem feito, se bem trabalhado, aquele anzol que fisga o leitor para ir até o final do livro. Então, a minha ideia é passar para vocês a importância desses primeiros parágrafos e das primeiras páginas e também alguns exemplos clássicos de abertura de livros. Quando a gente lê a primeira página de um livro, é quase que um convite. Quando você conhece alguém, a primeira impressão é muito importante, conta muito. Se o início do livro desperta curiosidade, traz emoção ou causa estranhamento, é bem provável que você se ligou ao universo da história. Então, se esse primeiro parágrafo, essas primeiras páginas forem insensíveis, forem mornas, existe um risco muito grande de você largar o livro logo nas primeiras 15, 20 páginas. Eu confesso para vocês que eu já fiz isso algumas vezes, tá? Depois voltei e percebi que eu tinha ficado arrependido, né? Então, muita atenção e dê muito valor ao começo de um livro, ao começo de uma obra literária. Alguns exemplos muito marcantes, né, que eu pensei para vocês nas minhas pesquisas aqui, por exemplo, Dom Casmurro de Machado de Assis, que eu já citei inúmeras vezes em nossas resenhas. Eu vou ler textualmente aqui, hein? Uma noite destas, vindo da cidade para um engenho novo. Começa assim, Machado de Assis, o livro Dom Casmurro, como se ele estivesse batendo um papo com a gente. Esse Machado foi mestre disso aí, esse tom de conversa, né, já cria uma certa intimidade com o leitor e faz o leitor querer ouvir mais, querer conhecer mais daquela obra. Então, Dom Casmurro é um início muito relevante de uma obra. Outro exemplo importante é Ana Karenina, de Tolstói. Textual de novo. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Veja
intenção de Tolstói, né, de provocar o leitor. Essa frase com a qual Tolstói iniciou Ana Karenina traz uma reflexão universal, que é a felicidade e a infelicidade entre as famílias, e prepara o terreno para uma história cheia de dramas familiares e de conflitos. Ana Karenina, muito bom, uma obra-prima da literatura, um clássico da literatura que deve ser lido. E esse começo é sensacional. Um outro exemplo que eu gosto sempre de citar quando eu falo em início de obras é O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. De novo, vou ler. Se você realmente quer ouvir a história, talvez queira saber onde eu nasci. O narrador já mostra a personalidade e a rebeldia logo no começo dos trabalhos, criando uma identificação imediata com o leitor. Aqui o narrador é o próprio protagonista da obra, tá, pessoal? Uma que eu não podia deixar de falar é os 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Quase toda a resenha eu estou falando em Gabriel Garcia Marques. Para mim, Gabriel Garcia Marques e Machado de Assis são os maiores escritores em língua latino-americana. Tá? Eu não coloco um nem outro em primeiro e segundo lugar, não. Para mim eles estão, é muito difícil decidir quem é o melhor. Algumas obras de Gabo me interessam mais, outras de Machado me emocionam mais. Então os dois estão em pé de igualdade. Mas voltando ao parágrafo inicial de 100 Anos de Solidão, que é a obra-prima de Gabriel Garcia Marques. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Imagine o que vem aí, né? Quem lê essa primeira página de 100 Anos de Solidão, com certeza vai falando, poxa, o que esse homem quer falar? Para mim é quase que um soco na boca do estômago, que ele já mistura futuro, memória e com um detalhe aparentemente banal, que é o gelo, e que esse detalhe banal torna extremamente mágico o contexto. Gabriel Garcia Marques, só para lembrar, é um dos gênios da literatura mágica e da fantasia. Outro exemplo é A Metamorfose, de Franz Kafka. O parágrafo inicial lança o leitor diretamente a um cenário absurdo, irreal, e que define o tom da angústia e da estranheza da narrativa que ele vai ler lá para frente. Quando certa manhã Gregor Sancha acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Imagina você abrindo um livro, literatura, Franz Kafka, vendo esse primeiro parágrafo. Sensacional, né, pessoal? Espetacular. E eu falei sempre das frases iniciais nos exemplos que eu dei, mas não é só a frase inicial. As primeiras páginas também precisam criar uma atmosfera, apresentar o tom da narrativa, já definir o estilo do autor e muitas vezes jogar, o conflito central já é objeto das primeiras páginas. Aí o leitor decide, vou continuar a ler essa obra ou não? Outro exemplo é O Nome da Rosa, que é do Umberto Eco. Ele já mergulha, isso nessa altura eu estou dando esse exemplo para conceituar um pouco as primeiras páginas de O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Já li um romance sensacional. Nas primeiras páginas, o Umberto Eco já mergulha o leitor num mosteiro cheio de mistérios.
É como que a gente estivesse entrando numa casa, a sala de entrada já dá o tom e já consegue prever tudo que vem depois. Muito bacana as primeiras páginas do Nome da Rosa. Vamos falar que os autores e os agentes literários investem muito nas primeiras páginas. Os editores costumam dizer que ninguém vai até a página 50 se não tiver um começo interessante. Então, os escritores, para quem tentou escrever, vejam se não é verdade isso, escrevem e reescrevem dezenas de vezes o parágrafo inicial. Como se fosse a porta de entrada do livro, né, pessoal? E para o leitor, funciona como um teste, como uma química. Se rolar conexão, aí o romance com o leitor acontece. Então, da próxima vez que você abrir um livro, presta atenção no começo. Ele não está ali por acaso. É um convite, é uma promessa, é um pacto entre o autor e você. E me conta aí nos seus comentários qual é o começo de livro que mais o impactou, que mais o marcou nessas andanças pela literatura. Estou muito curioso para saber. Quem chegou até o fim desse vídeo, vai dando o famoso like, se inscreve no canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação e divulguem bastante esse canal para seus amigos em rede social. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!